Olá, amigos. Mais uma vez, mais um programa Jornal da Justiça, aí no seu espaço de lazer, na sua casa, enfim, onde o senhor e a senhora estiverem. É um prazer tê-los conosco. Espero que se tornem nossos assíduos espectadores, né? Não se esqueça de colocar aí, registrar a sua, a sua participação, né? A sua visualização. Nós já estamos com mais de 11 mil visualizações no Jornal da Justiça, então é um prazer renovado encontrá-los pela primeira vez ou reencontrá-los, né? E eu queria hoje apresentar os nossos convidados muito importantes de hoje e que é muito prazeroso para mim tê-los aqui. A doutora Carla Santini, que é advogada, atuante em Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Uberlândia, Uberaba, e uma pessoa assim bastante solicitada no seu métier, na advocacia, especialmente na área imobiliária. Também conosco o doutor Francisco Minet, que é procurador do Estado, foi procurador do Estado, hoje aposentado, né, embora tão jovem, mas aposentado, e nos dá o prazer dessa companhia e desse bate-papo que faremos aqui hoje. E ainda o doutor Fernando Pedro, que também está conosco, e eu queria aproveitar a presença do doutor Fernando Pedro e mandar um abraço muito carinhoso para o senhor, seu pai, que aos 80 anos ainda é advogado militante, que ele receba esse meu abraço fraternal e eu tenho certeza que é motivo de grande orgulho para o senhor e enfim, e para ele também tê-lo como um advogado militante aí na cidade de São Paulo. Hoje nós vamos discutir as chamadas ADRs, né? Mas para simplificar, a mediação, né? Hoje em dia, praticamente, existe uma obrigatoriedade que antes de você, o senhor e a senhora entrar com o processo judicial, tem que se tentar primeiro a mediação. É isso que diz a lei, né? Depois de tentado uma mediação, é que se pode partir para a lide, como se diz, né? Mas, evidentemente, que eu quero crer que eu, que há muitos anos fiz muitos eventos no Brasil, no exterior, tratando da mediação, tratando dessa dessa resolução alternativa de litígio, que é tão importante, mas não acredito que a lei não pegou ou está ainda meio capenga. Eu vou ouvir a opinião, evidentemente, dos senhores especialistas desse métier e aí podemos esclarecer ainda mais sobre esse tema tão importante. Mas antes eu queria fazer um pequeno preâmbulo e lembrá-los, todos sabem, evidentemente, que a mediação ela é antiquíssima, né? Ela é bíblica, né? Eu me lembro de uma passagem bíblica, é muito conhecida, obviamente, do rei Salomão, né? Que uma vez foi procurado por duas prostitutas e ambas tiveram, na mesma época, filhos, né? E moravam na mesma casa. E uma das mães perdeu uma das crianças, né? Só uma sobreviveu. E aí, essa mãe que perdeu a criança surrupiou a criança que tinha sobrevivido, né? No dia seguinte, quando a mãe acordou e foi amamentar a criança, viu que a criança tinha desaparecido. Ela procurou o rei Salomão e fez uma reclamação, né? Solicitou a intermediação, a mediação do rei Salomão para que
ele pudesse dar uma solução, porque ela acreditava e tinha certeza absoluta que o filho era o dela e que foi surrupiado na calada da noite. A outra mãe dizia exatamente o contrário, dizia que aquela criança era dela e que ela que tinha, a primeira mãe é que tinha perdido a criança. Bom, o rei Salomão, na sua imensa sabedoria, conhecidíssima sapiência, disse aos seus assessores: me traga uma espada. E aí disse: olha, eu vou cortar essa criança no meio e botar metade para uma mãe e metade para outra. Assim vocês se satisfazem mutuamente. Evidentemente que ele, como eu disse na sua imensa sabedoria, sabia que o coração da mãe falaria mais alto, né? E a mãe verdadeira, então, imediatamente disse: não, 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 por favor, eu abro mão, eu não quero, então a criança pode ficar com ela, por favor, não vai matar o meu filho, não vai matar a criança. E aí o rei Salomão, então, em cima da sua imensa sabedoria, falou: então a senhora é que está abrindo mão é que vai ficar com a criança. Porque ele sabia, obviamente, que o amor da mãe falaria mais alto e que, evidentemente, ia prevalecer sobre o interesse mesquinho da mãe que estava surrupiando a criança. Bom, com esse introito, eu coloco para vocês o nosso tema de hoje, que é a mediação. Eu gostaria de saber, inicialmente, começando aí com a First Lady, começando primeiro com a doutora Carla Santini, como incentivar a população a buscar as mediações, as chamadas ADRs, e a participar ativamente dos processos dessa resolução, doutora Santini. O que a senhora pensa a respeito? Boa noite a todos. Eu penso o seguinte, que precisa de ter uma conscientização, né, da população em geral sobre o acúmulo de processos no judiciário, sobre o tempo de duração de um processo, os mecanismos que hoje, assim, as partes e os advogados têm que vai retardando o andamento do processo, né? Por exemplo, muitas vezes a gente perde tempo para citar o réu, aí depois ele tem prazo de recurso e entra com embargos aqui, entra com outro recurso ali, e nisso o tempo vai passando e a hora que a gente vê o processo está aí com 5 anos de tramitação, né? É verdade, doutora, é verdade, é verdade. E a experiência nos mostra, doutor Francisco, que, aliás, um excelente artigo que o senhor fez, e eu tive o prazer de reproduzir no jornal, nós vamos chegar em 2025 com um número absurdo de mais de 100 bilhões de processos judiciais, sendo que 70%, 80% disso é da União, cobrança de impostos, enfim, tem a União como ou na defesa ou no ataque. Quer dizer, eu conheço cartórios, né? Tenho amigos, vários amigos juízes, eu conheço cartórios que têm 40 mil processos. Quer dizer, está chegando num ponto inadministrável. Né? O que, é que o senhor poderia dizer para nós nesse sentido, por favor? Então, Luiz, na verdade, o que nós temos aí de novidade em relação a esse tema? Nós temos de novidade a existência de alguns projetos de lei retirando do poder judiciário a apreciação desses casos que envolvam União, município, Estado e que demandam impostos, questões de natureza previdenciária, questões, questões de natureza a prevenção e consolidação dos direitos de saúde. Tudo isso chega a um ponto
de ocupar 80% de todo esse acervo, né? Sendo que hoje a estrutura da advocacia pública voltada tanto pela União, como em relação aos estados, como também aos municípios, ela já possui instrumentos para que se possa, de alguma maneira, consolidar essas tratativas e decidir em caráter definitivo essas questões. Agora, nós temos algumas peculiaridades, por exemplo, na área tributária, nós temos alguns outros instrumentos que são muito interessantes, que é a questão dos apontamentos de protesto antes do ajuizamento das certidões de dívida ativa. Nós temos também a possibilidade das transações tributárias, que nada mais são do que uma espécie de mediação entre o poder público e o contribuinte, né? Então, essas atividades, essas técnicas, e talvez a consolidação de um juízo administrativo de caráter definitivo, ela poderia desafogar o judiciário com toda certeza. E como acontece na França, como acontece em diversos países desenvolvidos, e que, na realidade, trazem esses instrumentos como uma alternativa para desafogar o judiciário. De outro lado, eu vou aproveitar aqui para jogar uma outra semente aqui, né? Se nós falarmos sobre os direitos de cidadania, né, em especial a indisponibilidade do direito de ajuizamento de ações, enquanto isso como garantia constitucional, o que eu concordo, né, mas sem a obrigatoriedade da tentativa prévia de uma mediação ou de uma forma alternativa de resolução de conflito, ela se torna inócua, porque a pessoa sempre vai optar pelo judiciário, pelo acesso que ela entende que pode ser mais definitivo e que não será contestado. Então, essa é uma semente. Eu acho que a sociedade precisa enfrentar o problema, precisa alterar a legislação, ter essa coragem e incentivar os instrumentos de mediação. Mas eu quero ouvir também os outros colegas. Doutor Pedro, o que é que o senhor diz? Bom, doutor Maurício, eu concordo em parte com o que diz o doutor Minha Paiva, mas veja só, o fato é que a justiça administrativa ela tá instituída, nós temos todos os meios dos processos administrativos serem conduzidos em todas as esferas administrativas. O grande problema é que nós temos hoje uma condução oficialista dentro desses processos. E, geralmente, as procuradorias acabam forçando uma judicialização por uma questão de ordem fiscal. É patente nós observarmos isso. A grande judicialização hoje imposta no meio da justiça no Brasil, a grande judicialização é implementada pelo Estado brasileiro, pela burocracia brasileira. 80% hoje da massa do judiciário é composta pela fazenda pública. Agora, por que isso ocorre? Primeiro, porque a fazenda pública deveria observar a condução jurisprudencial dos processos e aplicar as decisões, quando já pacificadas jurisprudencialmente, nos procedimentos administrativos, evitando, assim, que o assunto fosse levado a cabo no judiciário, né? E isso, infelizmente, não é acatado pela advocacia pública. E não é a culpa do advogado público,
é uma orientação que nós podemos dizer que faz parte dessa supremacia fiscalista, né? Que hoje tomou conta do Estado brasileiro nas suas esferas. Ou nós terminamos com isso, ou nós vamos piorar a ditadura da caneta no país. Eu me lembro, doutor Pedro, doutora Carla, doutor Francisco, nos primórdios, assim que a lei foi promulgada, e nós fizemos dezenas de eventos no Brasil sobre esse tema, exatamente a pedido, inclusive, do ministro Marco Buzzi, do ministro Teori Zavascki, na época ainda estava no STJ, fizemos, inclusive, eventos em Washington, fizemos mais de uma dúzia de eventos no Washington College of Law, em Harvard, fizemos na Universidade da Flórida, levamos mais de 350 juízes, promotores, advogados para esses simpósios, esses encontros, né, para se discutir. Mas eu me lembro que uma parte considerável dos senhores advogados, doutora Carla, doutor Pedro, doutor Francisco, ficaram contra, porque acharam que ia roubar clientes dos escritórios, né? Houve inclusive determinadas OABs, eu me lembro disso, determinadas subseções que fizeram abaixo-assinado, fizeram manifestações assim, nesse sentido. Isso pode, de alguma maneira, eu pergunto ao doutor, ainda ficando com o doutor Pedro, isso pode ter acarretado essa problemática dessa não fluidez da resolução alternativa de litígio, doutor Pedro? Não, de forma alguma, doutor Luiz. Eu me lembro, isso já vem de tempos. Quando veio a lei da mediação, da arbitragem, foi em 98, eu recebi aqui, final de 99 e início dos anos 2000, o vice-presidente mundial da General Electric. Eles estavam, na época, discutindo se investiam 6 bilhões de dólares aqui ou no México. Uma das razões pelas quais nós conseguimos trazer esse investimento para o Brasil à época foi justamente a existência da legislação ambiental que estava entrando em vigor, principalmente a legislação de crimes ambientais. Isso é importante para equalizar o jogo de armas nessa questão, uma vez que, claro, dumping socioambiental em vigor ainda no país. O segundo ponto era a legislação de consumo. O terceiro ponto muito importante era a possibilidade das questões comerciais de uma grande multinacional serem decididas no âmbito da arbitragem. E a discussão na época foi muito interessante, coisa típica de americano. Questões altas, elevadas, com referência a comércio, não devem ficar em mãos de magistrados que desconhecem o mercado. Então, o grande problema foi, de certa maneira, as hesitações do próprio judiciário em todos esses anos em não permitir que fluíssem os processos de mediação e de arbitragem, né? Sob o lema de que o acesso à justiça não poderia ser impedido de forma alguma. Isso levou a 2 problemas. Primeiro, as câmaras de arbitragem foram decaindo na sua demanda, né? A mediação passou a ser realizada como um estágio prévio dentro do processo já judicializado, o que sobrecarregou, inclusive, o próprio judiciário. E terceiro, uma questão relacionada ao pleno direito de defesa técnica das partes. E aí é onde entra a questão da OAB. Obviamente, o grande problema da OAB na época foi com referência ao fato de, no direito de consumo, né, as partes poderem comparecer perante o árbitro ou perante a justiça das pequenas causas sem um advogado, né?
E se entendia que naquela época isso iria acabar desequilibrando a igualdade de armas no processo por falha até defesa. Essa é a discussão. Mas, de forma alguma, é o que vem relacionado ao excesso de judicialização no Brasil. O que nós temos um excesso de judicialização no Brasil é, primeiro, a própria Fazenda Pública resistindo a obedecer às decisões já pacificadas jurisprudencialmente pelo Judiciário. De certa maneira, repetindo e forçando a repetição de demandas em série, em massa, esperando literalmente que o contribuinte morra no decorrer do processo. Segundo ponto, um grande problema que nós temos hoje, que é a profunda insegurança jurídica que nos últimos 20 anos tem ocorrido no Brasil. Nós tivemos uma queda de qualidade na prestação jurisdicional profunda nesses últimos 20 anos, né? A perda de qualidade foi enorme, a ponto da eletronização, ou seja, de se estabelecer os processos eletrônicos, não terem nada contribuído para a melhoria da fluidez dos processos, por lentidão que parece ser recalcitrante nas decisões judiciais. E os tribunais, em que pese hoje estarem empenhados em tentar reduzir o tempo de decisão, não conseguem vencer a enorme massa de processos, voltando a dizer, 80% provenientes da Fazenda Pública. Terceiro ponto é esse fato. Ou nós deixamos que a legislação se processe e haja uma garantia constitucional para que as decisões arbitrais e as decisões negociadas na esfera da mediação sejam de fato cumpridas, ou nós vamos continuar judicializando, inclusive, a mediação. Doutor Francisco. Eu assim, tenho uma opinião um pouquinho diferente, Pedro, em relação à seguinte ideia. Né? Na verdade, não existe interesse nenhum da advocacia pública em litigar nesta quantidade. Né? E o que, na realidade, acaba acontecendo é que, na formação dos processos administrativos, que vão ensejar ou não uma certidão de dívida ativa nos casos tributários, este procedimento administrativo deveria ser melhor elaborado e de forma que pudesse ser discutido nos chamados juízos administrativos, Tribunal de Impostos e Taxas, Conselho de Contribuintes, de uma forma, sim, definitiva. Né? Nós sabemos que hoje existe ainda uma falta de profissionalismo na composição dessas câmaras administrativas. E estas câmaras, elas já deveriam, sim, estabelecer decisões repetitivas que pudessem, sim, liquidar todas essas questões. E aí, certamente, a advocacia pública não iria necessitar de um exercício de litígio, certo que hoje ela também nem faz mais isso. Hoje primeiro ela tenta protestar os títulos, as certidões de dívida ativa. Após os protestos dessa certidão de dívida ativa, as pessoas são notificadas para que, de alguma maneira, realize uma composição ou uma transação tributária. Né? Mas eu concordo com o Pedro no seguinte sentido: existe uma falha de qualidade no que diz respeito à maneira de decidir ou de excluir questões que muitas vezes acabam prejudicando alguns contribuintes e beneficiando outros que não querem pagar o imposto, e preferem litigar para jogar isso para frente. Mas algo que antecede tudo isso é a grande carga tributária. Nós falando de imposto, hoje é o grande problema. Então, nós precisamos administrar corretamente os nossos orçamentos,
para cobrar menos imposto para não ter esse problema. Eu acho que é essa a questão. Hoje o empresário se vê sufocado, né, diante de pagamentos até muitas vezes extorsivos, né, e que não tem saída. Então, alguns, o que fazem? Protelam. Então, esse é um aspecto que tem que mudar. Então, essa é a minha consideração a respeito do que o Pedro falou. Doutora Santini, o que a senhora pensa a respeito? Eu concordo com os colegas no sentido dessa questão dos impostos, né? Que o órgão público deveria fazer uso desses mecanismos administrativos para fazer as cobranças dos seus contribuintes. No entanto, o que eu vejo? Que, por exemplo, um protesto. Você protesta um título e depois de 5 anos ele prescreve, você não tem mais mecanismos. Aí não sobra alternativa para o órgão público se não judicializar, porque é um meio que ele tem de ficar anos e anos buscando receber o seu crédito desse contribuinte. Nós temos aí processos de 15 anos que você tenta uma busca de bens, não consegue, aí de repente a pessoa esquece, acha que o processo finalizou e começa a movimentar a sua conta bancária. Aí vem um bloqueio de contas. E nesse momento o órgão consegue receber ali parte do seu crédito. Então eu vejo que essa questão de judicialização seria mais nesse sentido, né? O órgão público ele vai buscar todas as maneiras de receber. Ainda ficando com a senhora, doutora Sandra. Pode não, doutor Brasil. Sempre só uma consideração para não perder o que a Sandra comentou. Na verdade, o que nós temos assim? O poder público quer cobrar dívida, né? Quer cobrar dívida de qualquer maneira. Então, ou ele executa, ou ele protesta, ou ele tenta uma transação tributária. E o mais engraçado que isso, que existe concorrências entre transações tributárias. Então, hoje em dia, as procuradorias, sejam elas federais ou estaduais, que tenham mais habilidade, tá, para poder negociar melhor, fica com a totalidade do patrimônio, sendo que os outros entes não recebem nada. Então, é um ponto muito engraçado e pitoresco, né? Assim, quem fizer um acordo primeiro, leva o bolo, tá? E quem não fizer acordo não vai ter bolo para dividir. Então... É difícil, né? Igual a questão da penhora, né? Às vezes o devedor ali tem várias execuções e o que conseguir averbar a penhora primeiro recebe o crédito, né? Os demais não vão conseguir receber. Então, é difícil mesmo essa situação. Hoje, infelizmente, a nossa legislação, ela protege um pouco o devedor. No meu entendimento, ela protege. Porque, por exemplo, ultimamente, até penhoras em conta bancária, o devedor, se está ali abaixo de 40 salários mínimos, ele consegue a liberação. Então, isso dificulta para o credor receber, né, o crédito dele. Mas eu só tenho que lembrar também que o grande problema é a insanidade fiscal em que vivemos, né? Se não tivéssemos essa massa fiscal e essa ação fiscalista extremamente insana, né? E aqui o doutor Pago colocou uma questão muito importante, é o desaparecimento, não só do ponto de vista técnico, como também político, dos tribunais, da justiça interna, dos tribunais de impostos e taxas, né? Que hoje realmente estão fadados ao desaparecimento praticamente, né? As últimas normas que foram vindo foram no sentido de desautorizar a ação dos tribunais de impostos e taxas e jogar a desconfiança na ação deles, né? Então, a figura do cidadão praticamente está desaparecendo, né?
e bem como a sua defesa. Por outro lado, o próprio Estado está adotando essas posições e essas salvaguardas para os devedores, porque tem pleno conhecimento de que é mais caro para o Estado, né, caçar os pequenos devedores em massa do que se ocupar dos grandes devedores. Né? Isso é uma das razões pelas quais nós temos até aquelas regras não ditas, né, de mandar para o arquivo, né, até nada massa quando não encontra o devedor, né, para até um determinado volume, para não sobrecarregar o próprio sistema de execução de cobrança. Agora, isso tudo decorre da ausência absoluta de uma racionalidade hoje na nossa política fiscal. Agora tem aí a reforma fiscal que está sendo feita, mas do jeito que está sendo conduzida, nós estamos observando claramente a tendência é que dê água, né? Acabe se tornando inócua, estabelecendo um famoso IVA, que se transforme no maior IVA da face da Terra, do planeta. Né? O fato é que nós temos realmente um problema de ordem tributária absolutamente insano. Por outro lado, temos que resguardar a advocacia pública. Longe de mim culpar a advocacia pública. O problema não é o advogado público, é o cliente. O cliente precisa resolver. Né? Entendeu? O advogado está na ponta, né? Ele tem que seguir a orientação. O problema é o cliente. O Estado brasileiro está em absoluta desordem em relação a isso. Nós temos um Estado perdulário, né? Um problema grave de insegurança jurídica e uma tripartição de poderes absolutamente confusa. Né? No momento em que nós temos hoje uma União que usa o seu orçamento em quase 50% para emendas parlamentares, né? Qual é a orientação política que a gente pode obter da massa fiscal arrecadada? Né? Ou seja, nós estamos com um problema grave hoje, mas que diz respeito realmente à confusão hoje que se estabelece na organização do Estado brasileiro. E não são os advogados que vão resolver isso, porque eles estão na ponta. Né? Eles acabam tendo que lidar com os excessos. Né? No campo técnico, vou dar um outro exemplo da área ambiental, por exemplo. Todas as agências ambientais no Brasil não preservam, não guardam e não aplicam seus relatórios técnicos. O resultado, a insegurança no licenciamento ambiental é absoluta. Você tem obras que são licenciadas numa esfera e contratadas na outra. Você tem obras licenciadas pelo Estado ou pela União e que são contraditadas porque a prefeitura chega lá e resolve cobrar um alvará, né, que deveria estar embutido na licença ambiental. Por que essas confusões? Porque no âmbito administrativo não há relatórios técnicos que formem um padrão que possa, tanto o corpo técnico quanto o jurídico, recorrer para a decisão cotidiana de seus conflitos. Se isso ocorre numa área tão sensível como a questão do licença ambiental, imagine no resto. Né? Então, essas questões realmente de se estabelecer uma jurisprudência administrativa clara, decisões técnicas que sejam colocadas, guardadas e publicadas, né? Procedimentos que se tornem padrão, fica muito difícil nós resolvermos a questão até mesmo no âmbito da mediação e da arbitragem. Peço licença ao senhor e à senhora para um pequeno break comercial e voltamos na sequência com a doutora Carla Santini. A Cochrane Brasil é uma organização referência em saúde, baseada em evidências, contribuindo para decisões mais seguras e eficazes. Desde 1996, atua em parceria com a Unifesp, realizando pesquisas científicas, consultorias e workshops de alta qualidade, com cerca de 200 publicações internacionais. A Cochrane Brasil coloca o Brasil em destaque no cenário global da ciência. Cochrane Brasil, ciência que transforma decisões e vidas. Saiba mais no nosso site www.brasil.cochrane.org. Se você está realizando ou pretende comprar, vender ou alugar um imóvel,
Luzia Chaves Advocacia e Imobiliária. 30 anos de experiência e excelência no que faz. Fale conosco e fique tranquilo. Luzia Chaves, mais do que prestação de serviços. Seu amigo no Triângulo Mineiro e Minas Gerais. Avenida Francisco Galassi, 1400. E-mail luziach@hotmail.com. Telefone 34 99992 6234. Doutora Carla, eu pergunto à senhora, na sua opinião, qual o perfil ideal, se é que existe, podemos só para dizer assim, do profissional que atuará na resolução de conflitos? Quais são as competências, as habilidades necessárias para desempenhar essa função de uma maneira condizente? Na sua opinião, por favor. Na minha opinião, eu vejo que assim, o profissional que vai atuar nessa área, ele precisa ser um bom ouvinte e também um bom comunicador. Porque quando você está ali na posição de solucionar conflitos, as pessoas, elas querem ser ouvidas, né? Expor a visão delas, o porquê que elas têm direito. Então, principalmente, ele precisa saber ouvir e ter uma boa oratória, ter um poder de persuasão, como que eu vou dizer, de convencimento, né? Então, domínio das técnicas de mediação, um treinamento bastante avançado e específico, né? Para esse desenvolvimento, né? Doutor Francisco, o que é que o senhor me diz a respeito? Pois é, eu concordo com o que foi falado agora. Acho que foi muito feliz essas colocações. E eu vou recortar a primeira fala, né, que é a questão da escuta. Como é importante escutar o que está acontecendo, né? E esse é o principal talento do mediador. Por isso que acho até que, às vezes, nós temos advogados falantes, mas temos poucos advogados bons ouvintes. E essa questão de ouvir e ter a sensibilidade do que está acontecendo, eu acho que isso vai definir a qualidade do facilitador ou mediador entre qualquer outra coisa. Além da criatividade para poder, de alguma maneira, quebrar a comunicação ou restabelecer essa comunicação de forma eficiente. E, por essa razão, eu entendo que a participação dos advogados deve não estar restrita à figura do mediador, mas sim do acompanhamento da mediação. Porque, a partir do acompanhamento da mediação, o advogado ele tem as ferramentas para instruir a parte de todos os problemas relacionados aos seus direitos e as consequências da demora pela não solução do conflito. Então, esse é um ponto fundamental. Em outras palavras, eu entendo que quem quer ser mediador precisará ser mediador, não advogado, não psicólogo, não filósofo. Eu entendo que todas essas profissões, essas atividades, elas podem sim possibilitar a habilitação para uma boa mediação, para uma boa facilitação, mas não necessariamente isso categórico, será categórico esse conhecimento. O conhecimento mais importante é ouvir e ser sensível. Concordo com o doutor Miné. A questão hoje de você saber ouvir é fundamental, entendeu? E uma coisa muito importante, humildade diante do fato, né? Nós precisamos compreender todos os lados, né, referentes ao conflito.
senão nós não vamos conseguir entender o viés, né, para onde ele pode estar sendo estabelecido. Eu concordo. Uma das coisas que eu tenho me preocupado muito com referência a isso é o chamado ativismo judicial, né, e que não pode, obviamente, contaminar a mediação, né? Ou seja, o viés é algo que realmente atrapalha muito a mediação. É necessário entender os lados todos do problema para poder encontrar uma saída que seja justa, né, mas que seja também satisfatória para resolver o conflito. Consciência de que, em se tratando, por exemplo, de interesses difusos, os conflitos são intrinsecamente conflituosos, ou seja, alguém vai, de certa maneira, ter que ceder. Então, são esse tipo de consciência fundamental para que a gente compreenda. Outra coisa, saber ouvir e saber questionar, né? A resposta aos problemas geralmente está na própria pergunta. Então, saber questionar é fundamental para se entender a questão do processo de mediação de conflitos. Isso é fundamental. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro programa, né? Já se foram aí o tempo necessário. Eu vou pedir para que a doutora Carla faça o seu até breve. Até o próximo programa, doutora Carla. Eu agradeço a todos pela participação e espero no próximo programa. Doutor Francisco, vamos nos encontrar com certeza. Eu espero que a sua experiência, que tanto contribuiu, para que esse nosso bate-papo aqui possa acontecer novamente. Até a próxima. Seu até logo. Até a próxima, Luiz. E aí cumprimento a iniciativa do programa, porque o programa ele é absolutamente instrutivo e sempre vai deixar uma lição, sempre vai deixar uma sugestão. E hoje a sugestão foi a escuta. Escutar para poder entender o que acontece. Doutor Pedro, até Luiz, a qualquer momento. Pois é, foi um prazer hoje estar aqui com vocês, ouvi muito, aprendi bastante, viu? Queria cumprimentar a doutora Carla, queria cumprimentar também o doutor Miné e até fazer uma pergunta. O doutor Miné é parente do general, né? Sim. Sim. Pois é. Sim. A quem tive a oportunidade de conhecer pessoalmente várias vezes aqui quando estava no comando da região sudeste, viu? Então, perfeito, com certeza. Seu irmão. Manda meus cumprimentos a ele, viu? Tá? Com certeza. E, doutor Luiz, um grande abraço para o senhor, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer a nossa equipe, a professora Arleide Barbosa, o nosso querido Rafael Neri, o glorioso que está sempre na técnica conosco, o Cipó. Muito obrigado à nossa equipe e a gente volta. Daqui a pouco estaremos de volta. Espero que com a sua audiência. Espero que o senhor tenha gostado. Não se esqueça, por favor, de dar a sua visualização aí, a sua inscrição e até a próxima.